Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal da Employment Consultoria no YouTube. Este vídeo interessante apresentará para vocês o tema Auditoria como um processo. De forma descomplicada e pouco burocrática, apresentaremos para vocês a auditoria como um processo, suas entradas, saídas, seus resultados esperados e como ela pode contribuir para um sistema de gestão. Boa videoaula a todos! Vou iniciar o trabalho de apresentação desta videoaula através do nosso programa. Abordarei o tema Auditoria como um processo através dos seguintes tópicos. Número 1, definições. As definições apresentadas nesta videoaula foram retiradas da norma ISO 19011, Diretrizes para Auditoria de Sistemas de Gestão. Letra A, auditoria interna. B, auditoria. C, auditoria combinada. D, auditoria integrada. E, características de auditorias. F, critérios de auditoria. G, programa de auditoria. H, plano de auditoria. Tópico 2, auditoria como um processo. Dando sequência ao programa de nossa videoaula Auditoria como um processo, que é a segunda aula da série Diálogos. Tópico 3, auditoria como ferramenta para a gestão. Tópico 4, evite auditorias ineficazes. A, falhas de planejamento. B, falhas ou distorções na formação dos auditores internos. C, ausência de preparação adequada. D, falhas nos registros de auditoria, listas de verificação e relatórios. E E, ausência de apoio da direção. Vamos à nossa videoaula. Vamos iniciar efetivamente nossa videoaula através das definições que fazem parte do nosso programa. Mas antes eu preciso dar um aviso a vocês. Essa videoaula é aplicável a processos de auditorias internas. Vamos relembrar rapidamente. Existem 3 tipos de auditoria de sistemas: a auditoria interna, que é quando a organização audita seus próprios processos, nós vamos ver agora a definição. A auditoria de segunda parte é uma auditoria realizada por um cliente ou uma parte interessada em seu fornecedor, e a auditoria de terceira parte é o organismo de certificação OC, que realiza uma auditoria na organização com fins de rastreabilidade e de certificação do seu sistema. Vamos, então, às nossas definições. Auditoria interna, auditoria definida, planejada e realizada pela organização em seu sistema ou sistemas de gestão e seus processos. Ela pode ser realizada com mão de obra própria ou não, e pode ser terceirizada. Independentemente de a decisão da organização ser terceirizar um processo de auditoria interna, ela continua sendo uma auditoria interna, ou seja, a organização pode contratar uma certificadora para fazer uma auditoria interna, e essa auditoria continuará sendo uma auditoria interna de primeira parte, ok? Bom, vamos à nossa segunda definição. A auditoria: processo sistemático, documentado e independente para obter evidência de auditoria e avaliá-la objetivamente para determinar a extensão no qual os critérios de auditoria são atendidos. Eu não quero me prorrogar agora na questão de auditoria como processo, pois para essa videoaula eu desenvolvi um modelo de auditoria bem interessante e que vocês vão gostar muito de ver. Mas é necessário ressaltar algumas características da auditoria. Além dela ser um processo por quem entrega para a organização o serviço, ela é um processo também em sua definição. A auditoria é um processo sistemático. E sistemático porque existe uma sequência de atividades interrelacionadas que vão ajudar a produzir, a prover o serviço feito pela auditoria. Ela é documentada, embora hoje não haja obrigação de ter um procedimento de auditoria interna, né, segundo as normas ISO 9001, 14001, 45001, você tem como uma boa prática ter esse procedimento, e existem várias informações documentadas, que são os registros do plano, do programa, o checklist, o relatório de auditoria e também os registros do tratamento de não conformidades e ações corretivas pertinentes.
independente, o auditor interno não audita o próprio trabalho, e o foco da auditoria é obter evidência de conformidade, avaliar essa evidência contra os critérios de auditoria que vão nos ajudar então a decidir se aquele sistema está conforme, não conforme, se há necessidades de melhorias a serem feitas através de ações corretivas. Ok? No momento é isso que nós vamos discutir da definição de auditoria, mas à medida que o vídeo for avançando, isso vai ficando mais consolidado e mais aprofundado. Vamos à terceira e quarta definições, mas antes de prosseguirmos, eu tenho que pedir para vocês, cliquem no like desse vídeo, assistam os outros vídeos do canal da Employment Consultoria, se inscrevam no canal, colaborem para o crescimento orgânico desse canal, que presta serviços de qualidade para vocês, sem custo nenhum. Terceira definição, auditoria combinada. Processo de auditoria combinada, realizado em um único auditado, em 2 ou mais sistemas de gestão de forma simultânea. Ou seja, nós temos uma organização com 2 ou mais sistemas implantados, um sistema de gestão da qualidade, por exemplo, um sistema de gestão ambiental, um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, etc. E realizamos, então, a auditoria nesses sistemas ao mesmo tempo. Então, os sistemas são auditados ao mesmo tempo. Quarta definição, auditoria integrada. Processo de auditoria em um sistema de gestão integrado, um SGI. Sistema com 2 ou mais disciplinas, qualidade, meio ambiente, segurança, saúde no trabalho, responsabilidade social, etc. Pessoal, eu não vou aqui dar a definição de SGI, existe um vídeo que já passa de 5.000 visualizações aí no meu canal, que explica detalhadamente o que é o SGI e dá esse conceito. Então assistam também a esse vídeo. Vamos dar sequência à nossa videoaula. Vamos à nossa quinta definição, características de auditorias. Auditoria é um processo, um conjunto de atividades que conduzem a um resultado esperado, planejado, o que significa que o serviço que o processo de auditoria presta tem características de qualidade que devem ser atingidas, alcançadas para que esse serviço seja útil para a organização. Processo sistemático, documentado e planejado. Então, é um processo que tem uma rotina de trabalho. Essa rotina de trabalho pode estar ou não definida em um procedimento documentado, mas, independente da existência do procedimento documentado, existem informações documentadas que são registros, né, de todas as etapas da auditoria, do planejamento, programação, realização, que são os registros gerados ao longo do processo de auditoria, como nós já falamos no slide anterior. Deve produzir repetitividade, ou seja, o processo de auditoria deve ser de tal forma que possa ser repetido em vários ciclos de auditoria. Deve ser realizada por pessoal independente, com imparcialidade e credibilidade. Isso é muito importante para que o processo de auditoria gere um serviço com qualidade. Resultados e conclusões de auditoria devem ser baseados em evidências objetivas, em fatos, nunca em achismos ou inferências. Características de auditorias, continuação. A auditoria deve ter critérios de aceitação, que são chamados critérios de auditoria. Ora, os critérios de auditoria não são apenas as normas de base, mas são também toda a documentação do sistema de gestão da organização, incluindo as atividades, depoimentos, que em conjunto, somados e unidos, avaliados em conjunto, vão ser o critério de avaliação da conformidade ou não conformidade daquele sistema. No modelo de processo de auditoria interna que eu já citei para vocês, nós vamos detalhar melhor os critérios de auditoria. A auditoria é um processo de obtenção de evidências objetivas com base em uma amostra aleatória. Essa amostra deve ser aleatória, obtida ao acaso para que a auditoria não seja desviada, não seja tendenciosa. Auditorias são oportunidades de melhoria dos processos do sistema de gestão e não atividades de fiscalização e retaliação. Nós não devemos usar a auditoria como uma ferramenta para gestão pelo medo. A auditoria interna é uma ferramenta gerencial fundamental, porque ela fornece à direção e à gerência da organização informações vitais para a tomada de decisão. A direção é o principal cliente da auditoria
e, com seu resultado, obtém uma visão global do desempenho dos processos e sistema de gestão desta organização. Agora, as 3 últimas definições do nosso vídeo. Critérios de auditoria: conjunto de políticas, procedimentos ou requisitos usados como referência na qual a evidência de auditoria é comparada. Como eu já falei para vocês, eu vou detalhar um pouco mais o que são os critérios de auditoria no modelo do processo de auditoria. Então, por agora nós vamos parar por aqui. Programa de auditoria: conjunto de ou mais auditorias planejado para um período de tempo específico e direcionado a um propósito específico, que entra normalmente no programa de auditoria, que é o cronograma de auditorias. Então, o escopo da auditoria, norma de base, os processos a serem auditados, a organização, quando a gente vai auditar, quem vai auditar, né? Geralmente para por aí. Eu já falei até mais informações do que normalmente se tem num treinamento de auditor interno ou num treinamento de auditor líder. Plano de auditoria, o detalhamento daquele programa de auditoria. Então, a descrição das atividades para uma auditoria, o que entra nesse plano de auditoria. O escopo da auditoria, o objetivo da auditoria, né? A norma de base, os processos que serão auditados, as datas de auditoria, o horário de início, o horário de término da auditoria, o responsável pelo processo auditado, o auditor que irá auditar aquele processo, documentos relacionados àquele processo, procedimentos, instruções, etc., observações. Então, é o planejamento detalhado da auditoria, incluindo o fluxo de auditoria, o roteiro da auditoria, seja ele um fluxo reverso ou um fluxo normal, em ordem sequencial dos processos dessa organização. Bom, finalizadas as definições, vou agora explicar para vocês o modelo de processo de auditoria. Então, auditoria como processo. O foco desse modelo de processo de auditoria interna é mostrar para vocês que a auditoria é um processo dinâmico que deve prestar um serviço com características específicas para que o serviço tenha qualidade e seja relevante para a direção e gerência da organização que está sendo auditada. Esse modelinho de processo que eu desenvolvi, é uma propriedade intelectual minha, ele é muito interessante, porque ele dá toda a infraestrutura, todos os recursos produtivos do processo de auditoria e apresenta claramente qual o resultado pretendido para essa auditoria, quem são os clientes, quem é o realizador, enfim, dá todos os fatores de produção do processo de auditoria interna. Vamos começar aqui pelas entradas, que são os critérios de auditoria. Norma de base, então todas as normas de sistema de gestão, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO TS 16949, SA 8000, etc. Documentação do sistema de gestão, manual, caso exista, política, objetivos, processos, procedimentos, instruções de trabalho, requisitos legais, requisitos de cliente, requisitos de partes interessadas, registros, práticas e depoimentos obtidos durante a realização da auditoria. Tudo isso são informações de entrada que vão servir para o auditor avaliar o sistema e definir se esse sistema, concluir, melhor dizendo, se esse sistema está conforme os critérios de aceitação ou está não conforme os critérios de aceitação. O método, técnicas de auditoria. Então, quando você faz um treinamento de auditor interno ou de auditor líder, você aprende as técnicas de auditoria. Esse é o método. A mão de obra, o peão da auditoria, quem realiza a auditoria, o auditor. O método de controle, medição do tempo, para que o auditor realize a auditoria dos processos e do sistema dentro do tempo planejado. O ambiente de trabalho do auditor, que é a organização e seus processos, a organização e os processos que estão sendo auditados. Recursos que o auditor precisa para realizar aquela auditoria. A lista de verificação, a norma de base ou normas de base, computador se for o caso, EPI se for o caso, caneta para escrever se for o caso. Processo de auditoria, as etapas práticas do processo de auditoria. O planejamento, quando a gente faz o programa e o plano, a preparação, onde o auditor estuda, conhece os processos e sistema de gestão que vai ser auditado para evitar inferência,
para minimizar a possibilidade de erro, para eliminar a subjetividade da auditoria. A realização da auditoria em si, o relatório de auditoria, que deve ter evidências de conformidade e não conformidade, uma avaliação gerencial desse sistema, as ações corretivas, que deverão ser definidas e implantadas para observações e não conformidades que foram identificadas pelo auditor, e o encerramento das ações corretivas, finalizando então o ciclo de auditoria. O produto intangível que o processo de auditoria interna fornece, que é o serviço de avaliação. Essa avaliação é feita através de verificação, tá? E a avaliação do quanto a prática daquele sistema atende os critérios de auditoria. Esse conteúdo de avaliação tem, no mínimo, 3 informações, mas pode ter uma 4ª informação se o sistema de gestão que está sendo auditado for ISO TS 16949. Vamos então ver aqui qual o conteúdo desta avaliação, que é o serviço de auditoria. 1. Conformidade com a norma de base e também com os requisitos, sejam eles requisitos legais, requisitos de cliente e de outras partes interessadas. Então, a conformidade contra os requisitos desse sistema de gestão que está sendo auditado. Implantação. Se esse sistema de gestão está implantado, ou seja, se a prática das rotinas do sistema, se o que está definido está sendo praticado. Eficácia. Nós vamos avaliar se esse sistema de gestão é capaz de produzir conformidade de produto ou serviço, se ele é capaz de alcançar, então, os resultados planejados, definidos para esse sistema de gestão e para os seus processos, se ele é capaz de alcançar as metas definidas, se ele é capaz de implantar as ações para controle de risco e efetivação de oportunidades, e se os resultados esperados com a implantação dessas ações de controle de risco e efetivação de oportunidades são atingidos, se esse sistema é capaz, enfim, de alcançar os resultados pretendidos para ele como um todo, os resultados estratégicos para aquela organização em relação ao seu sistema de gestão. E ainda para o sistema ISO TS 16949, um sistema automotivo, se ele é capaz de alcançar as metas de uso econômico dos recursos, ou seja, as metas de eficiência. Quem é o cliente, então, desse processo de auditoria interna? O cliente principal, claro, é a direção da organização, mas ela não é o único cliente. Então, há clientes, é a direção e os demais gestores da organização. Eles devem usar esse relatório, ou seja, o serviço de avaliação, que vem materializado num relatório, para ter uma visão global e também específica do seu sistema e tomar ações efetivas de uso dos recursos, de ajuste, correção, retroalimentação desse sistema através de ações corretivas, preventivas e ações de melhoria como um todo. Aí, explicado então o modelo de processo de auditoria interna com foco em qualidade. Né? Se esse processo produzir um serviço de avaliação de qualidade, a auditoria será uma ferramenta gerencial fundamental para o processo de tomada de decisão na sua organização. A auditoria não é um processo burocrático para cumprir tabela, é uma ferramenta gerencial, pessoal. Auditoria como ferramenta para a gestão. Mas para que serve uma auditoria? A auditoria é um processo, e como processo, seu objetivo é a prestação de um serviço interno para a organização, como nós acabamos de ver no modelo do processo de auditoria interna. É um serviço de avaliação. Este deve contribuir para o suprimento das seguintes necessidades: avaliar formalmente aspectos de um sistema de gestão. Quais aspectos? Aderência à norma de base, cumprimento e implantação dos procedimentos e rotinas operacionais dos processos e sistema de gestão, eficácia dos processos e, portanto, do sistema de gestão, eficiência dos processos e sistemas de gestão, para o caso específico de um sistema automotivo. Quando a auditoria cumpre com esses aspectos, ela fornece à direção de uma organização uma ferramenta valiosa e poderosa no auxílio do conhecimento e compreensão do status dos processos e sistemas de gestão da organização, com foco na gestão empresarial,
ou seja, é uma ferramenta de gestão empresarial. A auditoria não é, então, uma atividade burocrática realizada para cumprir tabela ou para evidenciar requisitos normativos. Ela é uma ferramenta de gestão empresarial. Se você quer efetivamente colher os bons frutos e os resultados positivos de uma boa auditoria interna, você deve evitar algumas falhas. Evite, então, auditorias ineficazes. Quais são as falhas de um processo de auditoria que levam à iniquidade de resultados? As principais e mais comuns falhas que afetam negativamente o processo de auditoria, tornando esse processo ineficaz e ineficiente, são falhas de planejamento, falhas ou distorções na formação dos auditores internos, ausência de preparação adequada, falha nos registros de auditoria, listas de verificação e relatórios, ausência de apoio da direção. Essas são as principais falhas. É claro que elas não esgotam todas as falhas que podem ocorrer em um processo de auditoria interna, mas são as mais comuns e as principais. E se você começar a trabalhar para evitar pelo menos essas 5 falhas principais, o seu processo de auditoria interna irá melhorar e muito. Agora, alguns comentários sobre as principais falhas de um processo de auditoria, sobre aquelas 5 principais falhas que eu apresentei para vocês no slide anterior. Letra A, falhas de planejamento. O programa, cronograma e roteiro são feitos sem considerar adequadamente o tempo necessário à duração de cada auditoria. Ou seja, quem realiza o planejamento da auditoria coloca um tempo menor que o necessário para auditar um processo ou o sistema como um todo. Isso prejudica muito a auditoria, porque o auditor, para cumprir o tempo previsto, acaba passando por cima, das evidências, acaba passando por cima das atividades daquele processo que ele está auditando. E com isso, perde a oportunidade de fazer uma avaliação mais cuidadosa, mais efetiva daquele processo e daquele sistema. As atividades de auditoria são planejadas com o uso de fluxo aleatório ou ausência total de sequência lógica entre os processos no plano de auditoria. Aí é uma falha de roteiro de auditoria. Quem planejou a auditoria vai colocando os processos para serem auditados sem seguir lógica alguma, ou fluxo de rastreabilidade reverso, ou fluxo normal. Isso prejudica a visibilidade do sistema de gestão como um todo e a rastreabilidade que o auditor deve fazer durante o processo de auditoria, causando principalmente perda de tempo e deficiência em avaliação. O planejamento desconsidera a experiência e conhecimento dos auditores na alocação da equipe e distribuição dos processos entre os participantes. Soma-se a estes fatos o desconhecimento de técnicas de auditoria por parte do responsável pelo planejamento e o uso da auditoria como técnica de fiscalização. Bom, neste caso, existem vários erros. Por exemplo, eu vou colocar uma pessoa para auditar um processo que não tem nenhuma visão sobre aquele processo. É claro, essa avaliação vai ser muito prejudicada. Se o planejador da auditoria não tiver conhecimento das técnicas de auditoria, ele vai cometer outros erros de planejamento. Então, a auditoria vai sofrer. Pessoal, essas são apenas algumas possibilidades de falha de planejamento. Não esgota todas as possibilidades, mas tome cuidado com pelo menos essa. Evite essas 3 falhas apresentadas no planejamento, ok? Vamos ver os comentários pertinentes relativos às outras falhas. Antes de eu dar sequência à próxima falha, é interessante deixar 2 dicas pelo menos para vocês. Prestem atenção no tempo que vocês dedicam para auditar cada processo e o tempo total da auditoria do sistema de gestão. É fundamental que o tempo seja suficiente para que o auditor faça uma boa auditoria, faça seus registros com calma. Outro ponto fundamental é: use a sequência lógica
em que as atividades ocorrem na sua organização, ou seja, use o fluxo lógico da sua organização ou então o fluxo reverso, o fluxo de rastreabilidade. Não use o fluxo aleatório porque ele atrapalha a auditoria. E é claro, aloque pessoas que têm vivência, conhecimento na organização e nos processos. Letra B, falhas ou distorções na formação dos auditores internos. Esse tipo de falha é muito prejudicial, pessoal. Os auditores podem apresentar as seguintes deficiências em sua qualificação. Pessoas que não passaram por um processo de treinamento teórico e prático em técnicas de auditorias. A pessoa aprende apenas na prática, e vai realizar auditoria e não tem base teórica. Ou então faz um treinamento que só tem base teórica e depois, quando está lá na sua organização, os auditores mais experientes não usam o processo de auditoria como uma forma complementar de formação, desenvolvendo um treinamento prático para essas pessoas que são auditores iniciantes. Então, falhas na formação de técnicas de auditoria atrapalham muito o desempenho do auditor. Auditores com treinamento insuficiente. Às vezes o auditor fez um treinamento, mas o tempo de treinamento foi insuficiente. A empresa realiza um treinamento próprio de formação de auditores ou um treinamento contratado, mas com carga horária insuficiente. Pessoas com educação escolar insuficiente. Você não precisa ser PhD para ser um auditor interno, mas o mínimo que uma pessoa deve conseguir é ler com clareza um texto, entender o que leu efetivamente, interpretar um texto corretamente e deve também conseguir se comunicar na linguagem oral e escrita de forma suficiente. Desconhecimento da norma de base. Não basta fazer um curso de interpretação normativa e um curso de formação de auditor interno com interpretação normativa para dizer que você conhece a norma de base. É preciso que o auditor tenha vivência nas atividades de implantação da norma de base. Só assim ele vai conhecer o suficiente para ser um bom auditor. Desconhecimento dos processos da organização onde o auditor trabalha. O auditor, embora trabalhe naquela organização que ele vai auditar, ele não conhece os processos que ele vai auditar. Então, é fundamental a preparação para evitar o desvio pelo desconhecimento dos processos e do sistema de gestão. Essa preparação envolve visitas ao local, leitura e estudo dos procedimentos, elaboração de checklists customizados para os processos que serão auditados. Isso evita o desvio da subjetividade do processo de auditoria e traz efetivamente qualidade para esse processo de auditoria. Então, esses são os comentários relativos a falhas e distorções na formação dos auditores internos. É claro que ainda podem existir outras falhas, como por exemplo a ausência de perfil para ser auditor, ou incapacidade de comunicação clara verbal. Vamos ao próximo comentário. Vamos para a letra C do nosso Evite Auditorias Ineficazes. Ausência de preparação adequada. Auditores não se preparam para a realização da auditoria. Por quê? A notificação da auditoria ocorreu sem deixar tempo hábil para a preparação. Isso é um mal muito comum. Os auditores não foram orientados a estudarem os processos, procedimentos e instruções de trabalho que irão auditar, e muito menos os requisitos relacionados com esses processos, procedimentos e instruções. Não existe a rotina de desenvolver ou revisar listas de verificação focadas nos processos e atividades da organização e que fazem parte do escopo da auditoria. Então, na organização existe a prática de se auditar com base em um checklist normativo. Isto, embora seja uma prática que possa ser aceita do ponto de vista do processo de auditoria interna, ela não ajuda os auditores internos a realizarem uma boa auditoria. O uso de listas de verificação customizadas fornece uma ferramenta muito mais efetiva no processo de verificação e avaliação daquela
atividade que está sendo auditada. Portanto, a não prática em desenvolver ou revisar listas de verificação focadas nos processos e no sistema de gestão da organização contribui muito para a falta de qualidade das auditorias internas. Como falha em sua formação ou falta de tempo, o auditor interno acaba não fazendo os registros de auditoria à medida que a auditoria vai progredindo, concomitantemente ao progresso da auditoria. E isso gera falhas nos registros de auditoria, tanto nas listas de verificação e também nos relatórios. As listas de verificação não são preenchidas durante a auditoria, são preenchidas depois. Ou não descrevem adequadamente a não conformidade, o problema que foi detectado, suas evidências objetivas, o que dá rastreabilidade comprova o fato, documentos de referência, procedimentos internos relacionados e referência normativa, item, elemento normativo que não está sendo atendido. Dessa forma, a redação da não conformidade fica falha, o que depois prejudica o passo seguinte, que é o tratamento da não conformidade e a definição e implantação de ações corretivas. Como decorrência dos erros cometidos na elaboração da lista de verificação, ocorre o quê? Erros nos relatórios. Então, como decorrência, os erros cometidos na elaboração e preenchimento das listas de verificação são repetidos nos relatórios de auditoria. Pessoal, isso é muito grave. Eu já vi relatórios de auditoria interna terem que ser revisados por falha em suas elaborações, por falta de informação. Passado um tempo, nem o auditor que realizou aquela auditoria interna conseguia entender a não conformidade que ele descreveu lá. Tá? Então é fundamental que o registro da não conformidade passe pelo problema, passe pela evidência, passe pelos documentos e referências do sistema e também pelas referências normativas e descreva claramente a não conformidade. E que isso tanto apareça em sua lista de verificação e nos relatórios. É fundamental que os registros de auditoria interna sejam claros. É claro que aqui eu foquei apenas a questão da não conformidade, mas o mesmo vale para as conformidades e para a avaliação gerencial do sistema como um todo. Evite auditorias ineficazes. Letra E, ausência de apoio da direção. O principal cliente do serviço de auditoria não utiliza o relatório de avaliação como ferramenta efetiva de auxílio no processo decisório e de gestão empresarial, e ainda não acredita no potencial informativo e analítico dessa ferramenta. Você pode estar pensando, bom, se o relatório é ruim, é normal que a direção não o utilize para tomar alguma decisão em sua gestão empresarial. É claro, mas o fato da direção nunca se interessar pelos resultados de auditoria do seu sistema de gestão só piora a qualidade do relatório. Quando a direção quer utilizar o serviço prestado pela auditoria interna como uma fonte de ferramenta para a tomada de ações, isso força que o processo de auditoria melhore e também acaba forçando a qualidade do serviço de auditoria e, portanto, do relatório. Então, a participação da direção é fundamental no processo de auditoria, como cliente, exigindo qualidade da auditoria e apoiando os auditores durante a realização de auditoria interna. Pessoal, se você ficou até aqui no vídeo, você tem interesse em melhorar a auditoria interna da sua organização. Eu posso lhe ajudar. Eu posso ir até a sua organização, fazer um diagnóstico e propor um plano de ação focado nas deficiências de sua equipe de auditores internos. Ou ainda, eu posso realizar a sua auditoria interna caso você decida terceirizar esse processo com um auditor que foca na realização de uma auditoria interna com qualidade que efetivamente ajude a organização a melhorar o seu sistema de gestão. Lembre-se, essas falhas no processo de auditoria, quando não adequadamente tratadas, acabam por se tornar crônicas pela repetição consecutiva.
o que acarreta outras falhas na auditoria e na capacidade do sistema de gestão se manter operando adequadamente, com resultados de eficácia e eficiência crescentes. Isso tudo somado acaba contribuindo fortemente para o descrédito na capacidade da auditoria e do sistema de gestão em gerar benefícios e resultados para a organização. Quando isso tudo ocorre, é um passo para a morte do seu sistema de gestão, para que ele se torne um elefante branco, algo apenas burocrático. Evite isso. Evite auditorias ineficazes. Procure melhorar a qualidade e eficácia do seu processo de auditoria interna. Isso é fundamental para a qualidade do seu sistema, para definição e implantação de ações corretivas adequadas, para melhoria do seu produto, do seu serviço, para melhoria do seu desempenho ambiental, do seu desempenho de saúde e segurança ocupacional, enfim, para melhoria da sua organização como um todo. Você que é público do canal da Employment Consultoria, se inscreva no canal, clique nos likes, apoie essa iniciativa. Contrate os serviços de consultoria, treinamento e auditoria interna da Employment Consultoria. Acesse o site www.employconsult.com.br. Entre em contato comigo, Eduardo Viviani, celular 996214517, e-mail edu.qualidade@roboal.com.br ou através do e-mail na página de contato do site da Employment Consultoria. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Assistam os outros vídeos do canal. Até mais!